Bom dia, graça e paz, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais um dia, Senhor abençoado, que o Senhor preparou para nós, meus amados, para nós estarmos aqui, podemos desfrutar das maravilhas dele. Um dia lindo, maravilhoso lá fora de sol. Mas nesse momento nós iremos ouvir a voz de Deus através de sua palavra. Então desde já peço que você feche seus olhos. Vamos estar orando, pedindo para que Deus tome a direção desse momento e possa falar ao teu coração. Amém? Senhor meu Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado por tua misericórdia ser renovada sobre nossas vidas, pela saúde, pelo fôlego de vida que o Senhor nos concede mais uma vez por esse dia. Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor concede de estar diante dessa câmera mais uma vez, podendo falar da tua palavra. E eu te peço desde já, Senhor, em nome de Jesus Cristo, me perdoa os meus pecados, perdoa, Senhor, meus pensamentos, minhas atitudes, meu coração, Senhor, eu te peço, purifica meus lábios, meus pensamentos, para que eu possa ser usado por Ti nessa manhã, para falar ao coração daqueles que irão ter acesso a esse vídeo. Pai, tira angústia, ansiedade, dúvida nos corações, Pai, que o Senhor possa trazer esperança viva em Cristo Jesus, que o Senhor possa operar maravilhas nessa manhã, operando libertação, transformação de vidas, tudo, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Deus, eu coloco em Tuas mãos esse momento e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, mais uma vez, bom dia. Um dia realmente maravilhoso, de sol, de céu azul, temperatura maravilhosa aqui em Santos. Vamos estar lendo a palavra de hoje. O livro é Atos dos Apóstolos, depois dos Evangelhos, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 8. Atos, capítulo 3, versículo do 1 até o versículo 8. Amém? Eu vou estar lendo. Pedro e João subiam ao templo para a oração na hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés, tornozelos, se firmaram. De um pulo só, ele se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Glória a Deus. Olhe para nós. E olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Amém? Que Deus possa falar profundamente ao teu coração, através dessa palavra, que você possa realmente ver as maravilhas e a plenitude do amor de Deus derramado sobre a sua vida. Meus queridos, nós vemos aqui o início da igreja primitiva. Pedro e João, já no início, já fazendo a obra, já vendo já milagres de Deus. Pentecostes já havia acontecido, né? Vidas já tinham sido batizadas, e aqui eles estavam levando o dia a dia deles, de oração, retidão a Deus, fazendo a obra que Jesus determinou, e a palavra fala que eles estavam indo ao templo para orar. Então a gente já começa a entender que realmente eles, não é porque receberam a unção, receberam o poder do Espírito Santo, como Jesus prometeu que vinha sobre eles, que eles se acomodaram e pararam de orar. Não, eles estavam constantemente em oração, buscando cada vez mais se revestir e ouvindo a palavra de Deus e orando com Deus, ou seja, sempre buscando estar no centro da vontade de Deus e fazendo a obra de Deus. E a palavra nos relata que tinha um coxo, um paralítico, que sempre estava à porta, as pessoas colocavam ele ali, que aí ele ficava pedindo esmola para quem entrava, um local de grande movimento, e ele dali tirava o seu sustento, afinal era como se fosse realmente o trabalho dele, era pedir as esmolas. Né? Então muitos, né, isso é uma outra pregação que qualquer dia, se Deus der direção, eu vou falar. Todos os que eram aleijados, é como se o governo desse uma capa para eles. Aquela capa era a ferramenta de trabalho deles. Eles estendiam no chão onde ele ia ficar, e aí ele ficava pedindo as esmolas. E ele viu Pedro e João entrando, né, e olhou atentamente para ele. E o que a palavra diz? Vendo ele, Pedro e João, que entram no templo, implorava que desse alguma esmola. Ele viu Pedro e João entrando, pediu esmola como ele pedia de costume para todos. Mas a palavra fala que Pedro e João olharam atentamente para ele. Eu vou repetir para não ficar só nas minhas palavras, né? Vendo a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe desse. Pedro, fitando, olhando para ele, juntamente com João, disse: olha para nós. Aí ele pediu que olhasse para ele. Por que ele pediu para que olhasse para ele?
Porque ele não devia ter o costume de pedir, muitas vezes cabeça baixa, ou nem olhava para as pessoas. Como a gente vê pelas ruas, tem pessoas que somente estendem a mão, mas não olha na sua cara, não fala muitas das vezes, só quer estender e pedir. Uma maneira mais fácil, uma maneira de se colocar mais ainda numa posição vexatória, né? Como se ela não fosse nem digna nem de olhar para você, ou nem de pedir. Alguns já pedem mais agressivamente, né? Mas no caso dele aqui, ele pediu. Pedro e João falaram, olhe para nós. Aí ele fala, não temos ouro nem prata. Ou seja, o que você está querendo nós não temos, mas o que você verdadeiramente precisa, e é o que nós temos, isso eu te dou. Foi isso, resumindo, é o que eles fizeram. Estenderam a mão e oraram em nome de Jesus Cristo. Anda. Então você vê, analisa a cena. Ele esperava receber dinheiro deles. Só que ele fala exatamente algo diferente. Eles falam o que você precisa, não falando explicitamente, mas o que você precisa, nós temos, que é Jesus Cristo. Em nome de Jesus, anda. Ele pula, salta de alegria, começa e entra no templo adorando e louvando o nosso Deus. Essa é uma outra parte que ele reconhece e vai agradecer a Deus por um milagre da transformação de vida dele. Mas o ponto principal da pregação de hoje, justamente em cima da vida desse gocho, é a seguinte, meu querido. Muitas das vezes, ou a maioria das vezes, nós pedimos para Deus aquilo que a gente quer, aquilo que a gente espera, aquilo que a gente acha que a gente está com a nossa necessidade momentânea. Mas Deus, ele sabe o que você verdadeiramente precisa. Ele sabe qual é a sua necessidade. E é assim que Deus abençoa. Só que a gente às vezes não compreende, a gente está cego espiritualmente para essa situação, para identificar esse mover de Deus. Então que você saiba nessa manhã que toda a tua lágrima, tudo que você está pedindo de oração, tudo que você está clamando a Deus com fé, Deus vai te abençoar. Mas que você entenda que muitas das vezes não é exatamente o que você está pedindo, mas você tenha certeza que é o que você precisa, que é o que você vai receber. Você pode às vezes estar pedindo para Deus sem estar olhando para Deus. Porque tem gente que age assim, não está com o foco em Jesus, não está olhando para Jesus, mas está pedindo. Como Jesus falou, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está distante de mim. Quando Jesus falou assim, se vós estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres do meu Pai e vos será feito. Mas olha a ordem, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, ou seja, você tem que estar na presença de Jesus Cristo. A palavra de Jesus tem que estar na sua vida, tem que fazer parte do teu cotidiano, para que você possa realmente pedir para Deus, porque daí você vai estar olhando para o autor e consumador da sua fé. Você vai ter condições de muitas das vezes orar, como eu falei para o irmão ontem, você às vezes não tem força de abrir a boca, mas a palavra nos garante que quando a gente não soltar palavras, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, o Espírito Santo ele vai interceder por você, mesmo quando você não conseguir falar, mesmo quando você não conseguir expressar uma palavra de oração. Porque Deus ele fala que antes mesmo que a palavra saia de nossa boca, ele já conhece. Mas tem a necessidade que a gente venha orar, que a gente venha pedir. Eu tenho vários exemplos da viúva que insistia com o juiz iníquo. Então a gente tem que insistir em oração, em perseverança, sim. Mas o ponto principal, que é o que Deus está querendo falar nessa manhã, é justamente isso. A palavra fala que nós pedimos, mas não sabemos como pedir. A gente pede para o nosso bom prazer, para os nossos deleites. Quantas vezes você fez oração pensando somente em você, somente no seu bem-estar, sabendo o proveito próprio? Mude o foco da tua oração. Peça para que Deus realmente te dê algo, se é algo material que você esteja querendo, mas muda o foco. Você precisa de uma casa, mas que a sua casa seja de bênção, que a sua casa seja lugar de oração, que a sua casa você se coloque dizendo, Senhor, o Senhor há de me dar uma casa, mas essa casa é sua, essa casa é para fazer a sua vontade. Que eu possa receber pessoas aqui de Deus, que eu possa fazer dela um local de célula, que eu possa fazer aqui uma obra do Senhor, seja para receber moradores de rua para abençoar com a alimentação, que eu possa receber pessoas para ajudar, para dar um curso. Muda o teu foco. Se coloca quando você, realmente na sua oração, que você possa ser um canal de bênção, como eu insisto, todos os vídeos eu tenho falado isso. Deus bota no meu coração isso. Nós temos que procurar ser canal de bênção na vida das outras pessoas. A bênção é derramada sobre a sua vida para você abençoar outras pessoas. Você não pode só pedir para você. Da mesma maneira que você não pode estar só numa igreja, somente se alimentando, como eu vi certa vez, você não pode ser uma ovelha gorda. Você tem que espalhar, você tem que doar, você tem que se dar, você tem que fazer por amor a obra de Deus. Não espere ninguém mandar você fazer. Vai e faça. Vai e faça. Quantas pessoas?
Às vezes você possa estar querendo, né? Como já aconteceu comigo. Às vezes você quer, você tem a necessidade, eu gosto de falar, eu gosto de pregar. Você quer estar no púlpito, se possível, você quer estar pregando no culto de domingo, para a congregação inteira. Entendeu? Mas esse desejo é carnal. Isso é coisa da carne. Querer aplauso, querer likes, querer flashes, querer reconhecimento. A palavra fala que a gente tem que se gloriar de ser reconhecido e chamado pelo nome por Deus, por conhecer a Deus. A palavra fala que o nosso nome está escrito na mão de Deus. Então que você busque fazer a obra de Deus realmente para Deus, para ser reconhecido por Deus. E que você faça da sua oração isso que eu falei agora. Peça, tem que pedir, possa pedir, mas que você peça realmente e esteja atento a saber que Deus há de te dar, não o que você pede exatamente, mas aquilo que você precisa. Ele pode até te dar o que você pede, mas para deixar você às vezes quebrar a cara e reconhecer que não era a hora de você ter recebido aquilo, não era a hora para você ter ido para aquele lugar, não era a hora de você ter ido abrir determinado negócio. Quantos negócios hoje em dia, meus queridos, abrem e fecham porque não tem a direção de Deus? Estou dizendo de pessoas crentes, tementes a Deus, conhecedor da palavra, que nessa hora esquecem de Deus. Na hora de pedir o recurso, pede, clama a Deus. Deus abençoa com o recurso, mas na hora de tocar e fazer o negócio, não pede mais direção para Deus, porque confia no seu braço, confia no dinheiro. E Deus permite, até falir. Aí vai dobrar o joelho, vai chorar, vai clamar, vai perguntar onde eu errei. No simples fato de não pedir direção para Deus. No simples fato de não querer ouvir um não de Deus. Porque o problema é esse. Quantas pessoas chegam para os pastores e vêm perguntar: pastor, você acha que eu devo fazer isso? Mas já sabe a resposta. Mas está querendo só um álibi para poder fazer. Aí quando o pastor fala não, aí começa os questionamentos. Será que está na direção de Deus? Será que o pastor está com a vida consagrada? Será que é de Deus o que ele falou? Tolos, a palavra fala. Se a tua fé não tiver alicerçada realmente na palavra de Deus, se a tua vida não estiver no centro da vontade de Deus, você vai dar ouvido a muitas coisas. Em Efésios a palavra fala para nós que nós não sejamos mais meninos inconstantes, que nos deixe ser levado tudo quanto é vento de roda, de doutrina que tem por aí, que nos deixe ser enganado por homens que nos enganam fraudulosamente. Ou seja, você às vezes é conduzido, um fala uma coisa, outro fala outra, você é conduzido até mesmo por pregações ou por situações que são feitas única e exclusivamente direcionadas a um propósito. E você acaba errando, você acaba caindo na conversa. A gente vê isso, a gente conhece, não tem que ficar citando nomes de denominação nem nada, onde é anunciado um falso evangelho, um evangelho somente de prosperidade, onde a verdadeira prosperidade nem é comentada. Prosperidade é você crescer e progredir em constância com aquilo que Deus te dá. Prosperidade não é você ter carro do último tipo, não é viagem para Dubai, não é cobertura de frente para a praia. Isso não é prosperidade de Deus. O mundo pode falar que é prosperidade financeira, mas isso é passageiro, isso é vaidade. Não que você não tenha que ter, não que você não possa ter e nem que você não mereça ter. É o inverso. Os valores são outros que eu estou querendo falar. Estou falando de coisa espiritual. Que você entenda o que eu estou querendo te dizer. Para você que não tem esse discernimento, saiba que é melhor ter pouco com Deus do que nada com o mundo. Porque daqui você não vai levar nada. Que você venha buscar essa compreensão, para que você venha ter paz. Quantas famílias estão passando por desgraça de suicídio, pessoas se matando aí, tendo condição? Eu falo por experiência própria da minha família. Pessoas sem problema financeiro, sem problema conjugal, e tirou a própria vida, um primo meu. Como se explica isso? Como que se explica isso? Falta de Deus no coração. Tem um vazio aí dentro de você, que é no seu coração aí, só Jesus pode preencher esse vazio. Somente Jesus. É como se tivesse a forma de Jesus para preencher aquilo ali. Você pode ter tentado esse tempo todinho da tua vida aí, preencher esse vazio com bebida, com prostituição, com droga, com jogo, com tudo que você possa imaginar, você pode estar tentando preencher. Às vezes, momentaneamente, maqueia, você fica nessa euforia de oba-oba, é foto, isso, dando risada no espelho, com amigas, com amigos, churrascada e piriri. Mas na hora que você está sozinho, na hora da aflição, da angústia do dia, a hora que você deita a cabeça no travesseiro, esse vazio dói, chega a doer fisicamente.
Porque esse vazio somente vai ser preenchido quando você deixar Jesus entrar no teu coração. Ele não vai invadir teu coração, não. Ele vai falar como está aqui na palavra. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com ele. Jesus quer fazer morada no seu coração. Jesus quer fazer parte da sua vida. Jesus quer ser Senhor da sua vida. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor. Então ouça o que Ele está querendo falar essa manhã. Amém? O que você vem pedindo, muitas das vezes, não é o que você precisa. Saiba que Deus há de te dar o que você precisa. E que você aceite isso. Porque, como eu falo em outros versículos, outras pregações aqui, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, são todas. Até aquelas que a gente não entende. Aquelas que a gente acha que é dor. Aquelas que a gente acha que é injustiça de Deus. Aquelas que, ao olhar do mundo, é perda para nós. Até mesmo financeiro. Amém? Que Deus possa estar te abençoando. Que essa palavra possa ter falado no seu coração nessa manhã. E que você venha realmente buscar em Deus discernimento para todas as decisões. Todas as coisas que você há de fazer. Que você ore para Deus. Você que não tem a sua vida entregue a Jesus, se sentir tocado nessa manhã, procura uma igreja mais próxima de você. Não deixa para amanhã, não. Procura hoje. Ore e fala: Deus, eu vou sair, não sei onde tem uma igreja, eu sei onde tem, se Deus já colocou no coração, vai naquela igreja, converse com o pastor, converse com quem estiver à frente da obra, peça orientação como você fazer, confessa Jesus Cristo, faça oração, entregue sua vida a Jesus, deixa Ele governar a sua vida. Você há de ver as maravilhas de Deus sobre a tua vida. Amém? E assim como foi falado para aquele homem, eu, Rogério, não tenho prata nem ouro para te dar, mas o que eu tenho te dou. Recebe a bênção de Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus, e o grande amor de Deus seja derramado sobre a sua vida, e toda a misericórdia de Deus seja derramada sobre a sua vida, e que você possa viver a plenitude da graça de Jesus Cristo. Amém? Que você tenha um dia abençoado, maravilhoso, que a gente possa estar junto aqui amanhã. A honra e glória do Senhor. Deus te abençoe. Até amanhã.